Vamos lá, Altamiro Borges, aqui no 11 News, Super Altamiro. Eu já quero que você comece falando que história é essa, Altamiro, das camisinhas compradas pelo governo Bolsonaro em plena pandemia. O que você descobriu aí? Conta isso pra gente. Seja bem-vindo, meu queridão. Conde, não fui eu que descobri, não. Deixa eu até pegar aqui a matéria que eu fiz. É uma matéria da chamada grande imprensa, uma bela reportagem. Né? Agora é isso, é naquela linha de escândalos do governo Bolsonaro. Né? Para os bolsonaristas que acham que o Bolsonaro é ético, né? Aquele Bolsonaro das rachadinhas, depois se profissionalizou, virou o Bolsonaro das joias. Mesmo assim, o cara continua achando que ele era ético. Né? É mais uma denúncia que mostra que o covil fascista foi uma farra. Né? Foi uma farra. Né? Depois já tinha vindo a denúncia de que gastos milionários em prótese peniana e em Viagra para o Exército. Já tinha vindo essa denúncia. E agora vem a denúncia dos preservativos. O problema é que foi uma compra monstruosa, enorme, de preservativos, sendo que tinham preservativos no estoque. Então, é um esquema que merece maior investigação. Foi uma denúncia do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União está achando estranho. Por que se comprou tanto preservativo por uma grana monstruosa, 30 e poucos milhões, se eu não me engano, não é isso? Uma grana monstruosa. 31 milhões. 31 milhões de reais. Né? Por que se comprou tanto? Preservativos, inclusive, que vieram fora de prazo de validade. Né? E o estranho nisso tudo é que uma das empresas metidas nesse processo é a mesma que teve metida naquele rolo, naquela denúncia que foi feita da Covaxin, da tal vacina indiana na época da Covid. É a mesma empresa. Lembra que o irmão denunciou, o cara que trabalhava na Anvisa, o deputado federal, né, bolsonarista, denunciou? É a mesma empresa. Essa empresa enriqueceu no governo Bolsonaro. Agora o governo Lula cortou todos os contratos. Ela enriqueceu no governo Bolsonaro. Ela está metida nessa história de preservativo também. Então é estranho, precisa investigar, precisa ver o que houve exatamente. O Altamiro, é tanta. Esse governo que passou aí, ele fez. Destruiu tudo, né? É muito mais do que a gente imagina, né? Todos os setores do governo. Não salva um. Como diria o general Helena, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, né? Ele falando do Centrão, né? Se gritar pega Centrão. Quer dizer, se gritar pega o Helenão. Helenão. O generalzão Helenão. Ô, Altamiro, vamos falar dos militares hoje também, porque o negócio dos militares está... a coisa está ficando feia para o lado de lá. Deixa só eu pegar aqui alguns comentários antes da gente entrar nessa resenha da caserna. Rosângela Lago, acho o máximo essa cara de safado do Miro. Como assim? Eu sou santo. Gente, que absurdo. Rosângela Lago. O Miro é uma pessoa tão tranquila. Luiz Campos, hoje da Paraíba. Ernesto Carvalho é o Dom Ernesto. E a Safira dizendo aqui, Miro comeu peixe salgado hoje, está secando a garrafa d'água. Ô Miro, deixa eu ver. É a Rosângela Lago. Não, é Safira. Rosângela Lago é outra. Não foi peixe, não. Foi cachaça ontem à noite. Foi cachaça, não? Então tá bom. TVT Cidades é isso? Você estava lamentando o empate do Palmeiras com o meu São Paulo, né? Não foi isso? Não, para o Palmeiras foi ótimo. Garantiu, foi ótimo. Foi ótimo. O juiz acabou com o jogo, né? Só tem mais um jogo no Campeonato Paulista nessa fase de classificação. O Palmeiras fica em primeiro, fica com o privilégio do campo. Então foi ótimo, né? Foi ótimo. O São Paulo é que tem que correr atrás, porque se perder o último jogo, fica fora. Se perder, fica fora. O Altamiro, vamos começar com o depoimento do Freire Gomes. Você deve ter acompanhado essa notícia que o Adriano leu aqui. Realmente bombástica, né? Ele falou tudo. Tem militar aí que está, né? Inclusive que nem foi mencionado ainda, mas está com a barbinha de molho, né? O que você achou desse bastidor? Então, esse depoimento do Freire Gomes pode ser a estaca que faltava para matar o vampiro. Né?
Porque é isso, foram 7 horas, ele como testemunho, então tinha que ir, tem que falar, né? 7 horas. Até agora, o que tem são especulações, alguns vazamentos, né? A Andréa Sadi, lá do G1, é que tem dado mais informações pelo que eu tenho visto até agora, né? O que ela colocou no G1 é isso. O Freire Gomes confirmou a história da minuta do golpe. O Bolsonaro já tinha confirmado isso, já tinha dado um tiro do pé, falou mais do que a língua no ato lá da Paulista. O Bolsonaro já tinha confirmado a minuta. Ele negava, agora confirmou, mas disse que não é nada. Parece que o Freire Gomes deu detalhes sobre a minuta do golpe, como que ela foi construída, né? Parece que ele deu detalhes sobre o que seria a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, né? Feito pelos golpistas, e parece que ele deu detalhes sobre a cronologia da tentativa de impedimento da posse do Lula. A gente fala muito na tentativa golpista do 8 de janeiro, depois da posse, mas você teve vários movimentos anteriores, movimentos para descredibilizar o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas, inviabilizar a eleição, não é isso? Você teve depois aquele 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, aquele ataque, né, tentativa de invadir a Polícia Federal, queimado ônibus, queimaram carros, né, os vândalos lá, os terroristas em Brasília, então já era uma tentativa. Você teve aquele 24 de dezembro, véspera de Natal, no aeroporto de Brasília, uma bomba num caminhão-tanque, seria uma tragédia, né? Então, parece que o Freire Gomes teria dado detalhes sobre essa tal, o Alexandre de Moraes chama dinâmica golpista, né? Como que foi essa dinâmica, como que foi essa cronologia. Vamos ver o que vai vir. Por enquanto está em segredo de justiça. A Polícia Federal agora vai bater o depoimento do Freire Gomes, esses 7 horas de conversa, 7 horas dele falando. Vai bater o depoimento do ex-faz-tudo do Bolsonaro, do tenente Mauro Cid, o ajudante de ordens, né? Vai bater, né? Vai ver mais outros áudios, outros dados, né? Então isso pode complicar mais ainda a vida, do Bolsonaro e dos milicos. Dá para perceber que a coisa foi grave, porque a rede digital, o esgoto digital bolsonarista está estressada. Está em polvorosa. Está em polvorosa, xingando o general. O general foi o comandante do Exército exatamente em 2022, no ano da eleição. Xingando o general Freire Gomes, né? Batendo para matar, dizendo que é traidor. Né? E o curioso, se você me permite, Altamiro, que assim que o Freire Gomes, ele detesta a esquerda, detesta Lula, detesta o PT, e isso torna o depoimento dele insuspeito, né? Porque, enfim, ele queria o Bolsonaro mesmo, mas ele não quis dar o golpe, né? Inclusive, deu voz de prisão para o Bolsonaro, né? Naquela circunstância lá que todo mundo já conhece, dizendo: se o senhor fizer isso, eu vou ter que prender o senhor e tal. Realmente, o que algumas pessoas estão dizendo é que o depoimento do Freire Gomes, ele corrobora o depoimento do Mauro Cid, ele fecha, né? Ele tranca essa situação. Tranca é uma palavra boa para falar diante do Bolsonaro nessa altura do campeonato, né? Trancou. Aí dá a impressão disso, né, Cone? Dá a impressão, nos milicos você tinha, no alto comando, né? Não é o milico do quartelzinho, o alto comando, né? Nos generais, nos 4 estrelas, né? Você tinha uma parte que estava totalmente envolvida com o golpe, estava sererepe, estava excitada com o golpe. Braga Neto, aquele general Gagal Augusto Heleno, que você citou aí agora há pouco, pega centrão, se gritasse pega centrão, né? Esse general farsante, né? Você tinha uma parte que estava totalmente envolvida com os planos do golpe, até como disse o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que agora está querendo passar de santinho, mas a gravação fala, né? Se não der golpe, todos nós vamos nos ferrar. Então, era uma parte que estava excitada com o golpe. E você tinha uma outra parte, que chamam aí de militares legalistas, que era uma parte que não sabia se o golpe ia dar certo. Então, estava meio omissa. Não denunciava as incubadoras de terroristas nos quartéis generais, né? O Freire Gomes não denunciou as incubadoras de terroristas nos quartéis generais, não denunciava,
né? Estava, então, meio omissa, porque fazia o cálculo que o golpe poderia dar errado. Era medo. O golpe, você pega, por exemplo, o golpe de 64. O golpe de 64 teve vários elementos determinantes. Você tinha unidade da cloaca burguesa brasileira, toda a burguesia brasileira, o grosso da burguesia brasileira, estava unificada para derrubar o João Goulart. Você tinha o papel do Império, em papel dos Estados Unidos, inclusive mandou uma frota de navios aqui para, caso os militares brasileiros fossem incompetentes, a frota ajudar no golpe de 64. Né? Você tinha toda a mídia unificada a favor do golpe, toda dizia que o golpe era democracia, para ver como eles relativizam democracia, né? Para dizer que golpe era democracia. Né? Então você tinha isso. Agora, esses milicos que foram omissos, esses tais legalistas, os caras devem ter feito o cálculo. A cloaca burguesa está dividida. Tem uma parte que apoia o Bolsonaro, esse lupen empresariado, bilionário, tipo o velho da Havan, o cara da Tecnisa, o Nigre, o cara da Madeira, o cara da... Né? Esse grupo apoiava abertamente o golpe. Os agrotrogloditas, os barões do agronegócio, apoiavam abertamente o golpe. Mas tinha uma parte da burguesia que achava que o golpe ia dar caca. Né? Tanto é que fez manifesto, aquele manifesto que foi divulgado na Faculdade de Direito, né, na véspera da eleição, manifesto contrário, né, defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito. Então, a cloaca burguesa não estava unificada. Outra coisa, a mídia não estava unificada. Uma parte da mídia era contra o Bolsonaro. Não pelo programa econômico dele, mas pelo fascismo na política e o obscurantismo nos valores. Outra coisa, as potências estrangeiras também não estavam unificadas com relação ao golpe. Né? A derrota do Trump e a vitória do Biden, né, mexeu nesse tabuleiro. Por isso que esses militares, que esses tais legalistas, agora, vai dar errado esse golpe. O que a gente percebe, tirar o corpo fora, o que a gente percebe é que eles eram tão ousados assim que nem aqueles golpistas de 64 eram tão ousados assim. Eles já estavam estruturando a questão judicial já para, né? O Adriano falou aqui, não era 64, era 68, era o AI-5 que eles estavam querendo impor, já com todo o lastro jurídico ali, evidentemente fraudulento, né? Redigido. Você viu que as anotações do general Heleno também vieram à tona? Né? Está tudo lá. Impressionante, Altamiro. O que a gente escapou? E por pouco que não rolou, mesmo sem imprensa, mesmo sem Estados Unidos, foi por muito pouco, Altamiro. Não, foi. Sim, nós tivemos por um fio. Em certo sentido, é o que o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e atual ministro do Supremo, falou numa entrevista. Em certo sentido, o golpe foi dado. Os caras ocuparam a sede dos três poderes. Eles ocuparam o Congresso Nacional, Senado e Câmara, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam o Supremo Tribunal. Você vê, por exemplo, a tentativa de golpe nos Estados Unidos, 2 anos antes, também em janeiro, os caras ocuparam, a extrema-direita ocupou só o Congresso, ocupou só o Capitólio. Não ocupou a Suprema Corte nem ocupou a Casa Branca. Aqui ocuparam os três. Né? Ocuparam os três poderes. Eles achavam que ocupando criava-se um clima, né, de convulsão nacional, a extrema-direita viria às ruas no Brasil todo, e isso levaria à decretação da GLO, da Garantia da Lei e da Ordem, e pronto, as Forças Armadas assumir, pronto, não entregavam mais. Entregavam para o Bolsonaro, se é que iam entregar para o Bolsonaro. Entregariam para o Bolsonaro. Esse era o golpe que eles imaginaram. Né? Então, em certo sentido, é isso. Nós tivemos por um triz. Os caras ocuparam os três poderes. Ocuparam os três poderes. Foi por um triz. É que é isso. Não tinha essa unidade. Sabe o que resolveu isso tudo, Altamiro? É que o Lula tem sorte, Altamiro. O Lula é um sortudo, rapaz. Diria o Estadão. Diria o Estadão. Ainda bem que o Lula é pé quente. É um sortudo. É um sortudo da porra. Está virado para o céu. Estamos aqui no 11 News com essa criatura adorável que é o Altamiro! Altamiro! Altamiro é mais eloquente do que gritar Jerônimo, né? Jerônimo, Altamiro! Aquela coisa assim, sabe? De fazer eloquência no grito. Quando eu for nessas montanhas brasileiras que tem eco, eu vou gritar
Altamiro lá. Altamiro, Cuidado para um lobo não te pegar. você, você falou que do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que é o Ramagem, né? É o Ramagem? Não, o Anderson Torres. O Não, Ramagem Anderson era para Torres, mim. desculpa. Mas por extensão, eu lembrei do Ramagem, e aqui tem uma nota do Guilherme Amado do Metrópolis dizendo o seguinte: bolsonaristas veem risco de Ramagem naufragar no primeiro turno do Rio. Eu fico impressionado deles ainda apostarem no Ramagem. Quer dizer, já não retirou, porque o Ramagem vai ser preso. Eles estavam apostando, na verdade, o PL e o Bolsonaro estavam apostando no Braga Neto. Né? O Braga Neto seria o candidato a prefeito pelo PL no Rio de Janeiro. Só que o Braga Neto estava quietinho, escondidinho, mas o Tribunal Superior Eleitoral o achou, e naquela segunda condenação de inelegibilidade do Bolsonaro, ele também ficou inelegível 8 anos. Então, Braga Neto agora parece, segundo o Hélio Gaspar, eu acho que é o Hélio Gaspar, parece que só fica passeando agora por Copacabana, reclamando, chorando as pitangas e tal. Né? E o Braga Neto está fora. Aí o Bolsonaro bancou a candidatura do Ramagem, tirando, inclusive, outros candidatos que teriam talvez maior força do que o Ramagem. Trabalhou com a candidatura do Ramagem, porque isso tem muito a ver com a questão da segurança no Rio de Janeiro, querendo utilizar o tema segurança, o Ramagem como sendo o cara que foi, né, o chefão da Agência Brasileira de Inteligência, né, que foi, né, um cara dessa área, né, então seria um nome forte. O problema é que o Ramagem está mais sujo do que pau de galinheiro. Né? Antes da Tempus Veritatis, naquela outra operação da Polícia Federal, né, o Ramagem já tinha sido denunciado, já tinha sofrido um mandado de busca e apreensão. Então ele está mais sujo do que pau de galinheiro, que é em função das tais do tal software israelense, né, o First Mile. Né? Ele já tinha sido. Agora estão dizendo que não é só o First Mile, porque o First Mile só fazia geolocalização de para onde ia o carro, para que reunião. Tinha drone, tinha escuta, tinha vírus, tinha malware. Pois é, está pintando um monte de espionagem, né? Espionagem brava. Então, o Ramagem seria esse nome por ser da área militar. Só que veio esse monte de denúncia contra ele. Existe o risco dele ser caçado, se for comprovado o uso desse software israelense para espionagem, né? De vários, né? São milhares de pessoas, fala-se 1.500 pessoas, 30 mil escutas, 30 mil geolocalizações e tal. Se for comprovado, ele corre o risco de ser caçado. Agora, além disso, o que eu li a matéria do Metrópole, o que o Metrópole fala é que ele é um inábil politicamente. Ele não procura ninguém, até agora ele não lançou a candidatura dele, a pré-candidatura dele. Os aliados do Bolsonaro é que estão dizendo o seguinte: o bicho é um incompetente, o bicho não tem nenhum traquejo, o cara é para espionagem mesmo, é para ficar escondidinho fazendo sacanagem. Né? Então, estão dizendo que a candidatura dele não está conseguindo unificar. Vamos ver. Né? É a candidatura do Bolsonaro, é o filhote do Bolsonaro, é a cria do Bolsonaro. Numa das diarreias nasceu o Ramagem. Fuleiragem, né? O Ramagem é fuleiragem. O Altamiro, tem uma história fantástica que brotou hoje de manhã com relação à eleição no Rio também. Você sabe que eles vão fazer um Padre Kelson lá para o Rio de Janeiro, né? Padre Kelmo, né? Tem um Padre Kelmo lá para o Rio de Janeiro que vai ser o Rodrigo Amorim. Que o PL o Bolsonaro está obrigando ele a se candidatar para fazer uma candidatura avulsa para ele atacar o Paes e o Ramagem ficar. Você vê? Olha que coisa doce, né? Bonita, assim. É uma coisa tão honesta, né? O Padre Kelmo também, ele entrou para os anais da honestidade nesse país, né? O que você acha, Domino? Não, o Padre Kelmo está dizendo que lança a candidatura dele a prefeito de São Paulo. Claro. Lança a candidatura, está procurando qual partido que vai adotar esse líder religioso. Né? Ele já está com um apoio importante, diz que a Carla Zambelli, né, vai participar de uma atividade em apoio à candidatura dele. Tá. Na verdade, o Padre Kelmo não está lançando para a candidatura a prefeito, é para tentar uma candidatura a vereador. Aquele bicho é malandro. Ele teve 0,7% na eleição presidencial, se projetou, né? É o homem daquele presidiário. Ele vai acabar na Câmara Federal. É o homem daquele presidiário do Roberto Jefferson, ex-presidente do PTB, aquele que dá tiro em policial
em agente da Polícia Federal, solta granada e tal. É o homem dele, era o pau-mandado dele nas eleições presidenciais para fazer uma dobradinha com o Bolsonaro contra o Lula. Está se falando agora que é prefeito, mas não é prefeito. É candidato a vereador, vai tentar se eleger vereador por São Paulo. No caso desse do Rio de Janeiro, esse tem fama. Se eu não estou enganado, o Amorim é o cara que rasgou a placa da Marielle. Exatamente. O Amorim era unicarne daquele que também está preso, Daniel Silveira, né, que está lá no Bangu 8. Né? O Amorim é unicarne. O Amorim é um pau-mandado do Bolsonaro, né? É um típico miliciano. Né? Então pode ser mesmo que tenha uma manobra desse tipo. Corre o risco é de dividir o voto da extrema-direita no Rio de Janeiro. Né? Mas pode ser que tenha uma sacada genial dessa de colocar o Amorim para bater no Bolsonaro. Não, tá programado já. Para bater no Paz enquanto Ramagem caminha sozinho. Agora, precisa combinar com os russos, né? Porque o Ramagem, francamente, aliás, depois da matéria de hoje, que diz que, quer ver? A matéria é chocante. Além de sistema First Mile, a BIM Paralelo usava microfones, câmeras escondidas, drones e malwares. Relatam servidores da própria BIM. Quer dizer, o Ramagem está conectado a tudo isso. Ele que fez a compra dos drones e tudo mais. Teve um drone que espionou a casa do Camilo Santana. O que um drone vai espionar na casa do Camilo Santana? Me diz, Altamiro, qual que é a relevância do Camilo Santana? É coisa de espionativo. Espião tabajara, coisa de espião tabajara. Né? Agora, é isso. É uma pena que até agora vetou-se, né, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, vetou a divulgação dos nomes que foram espionados pelo First Mile. Que era importante, só vieram alguns nomes a público, né, tipo esse do Camilo, tipo do Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, tipo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Barroso do Supremo. 3 ministros estavam sendo... O Prerrogativas entrou com pedido para a lista se tornar pública, só que eu acho o seguinte, eu acho que o Paulo Gonet não libera, porque se essa lista ficar pública, o Brasil vai ter uma convulsão, Altamiro, porque olha que deve ter de gente ali. Pois é. Não, e deve ter, inclusive, acho que foi o Sakamoto que falou isso, deve ter um bocado de aliado do Bolsonaro que achava que era aliado do Bolsonaro e que também estava sendo espionado. Parece que quem estava sendo espionado era o próprio Anderson Torres, era o próprio ministro da Justiça. Então é uma maluquice. Isso é esquizofrenia da turma, da família. Né? É esquizofrênico. Né? Acha perseguição para tudo que é lado. É uma mentalidade militar rastaquera, né? Esquizofrênico. Né? E o Ramagem era um pau-mandado do Bolsonaro. Essa lista era importante, fala-se nisso, fala em 1.500 nomes que foram espionados. Agora entra mais, porque antes ficava, não, mas só foi espionado com geolocalizador, só dizia para onde o carro foi. Né? Várias pessoas, inclusive, perceberam que estavam sendo espionadas antes da operação da Polícia Federal desmascarar isso, né, com mandado de busca e apreensão contra o Ramagem. Várias pessoas perceberam porque não tinham falado com ninguém que iam participar de determinada reunião e, de repente, alguém ligava dizendo, você está na tal reunião? Era o tal geolocalizador. Ainda bem que não acharam ninguém no motel. Né? Era o tal do geolocalizador. A gente não sabe, né? Pois é. É o tal do geolocalizador. Agora vem a informação que não era só o geolocalizador, que era gravação, era escuta. Então, era muito importante que essa lista viesse à tona. Tem alguns jornalistas citados, né? Era muito importante que essa lista viesse à tona para mostrar o tipo de fuleiragem que foi o governo Bolsonaro. Era um governo militarizado, era um governo terrorista, era um governo, né, que espionava cidadãos brasileiros. Né? Teria que vir. Aliás, tem coisas muito mais graves, né, de espionagem da população mesmo. Teve um cara que saiu, acho que de um cargo importante do governo, depois foi para a iniciativa privada com toda a carteira de todo mundo. Né? Uma coisa foi muito pior e as revelações, acho que elas vão se estender pela próxima década, porque não dá para revelar tudo de uma vez também, gente. Olha, Márcia Castilho, a gente está terminando aqui o nosso 11 News, a audiência crescendo e a gente terminando, porque, né, nós sempre tem que terminar alguma coisa nesse mundo, né? Nessa vida, né, Altamiro? Márcia Castilho Salles, o golpe aconteceu
só aconteceu de fato, só não foi vitorioso. Tá aí, uma definição boa. Fernando Bai, mas é isso que CIA, M16, M6, né? KGB faz, nada anormal. Queridos, quero agradecer demais a presença de todos. O que foi? O que você está falando? Não é isso. Não é. CIA, não é isso que CIA, que o Serviço Britânico, nem Mossad, nem a ex-KGB. Né? Esses são serviços vinculados à segurança dessas nações. Né? Sim. No caso da CIA, vinculado aos interesses do Império. Ela espiona, mas tem regras para esse funcionamento, tem que prestar contas no Senado. Né? Não pode ser. Não é espionar cidadãos brasileiros, não é espionar para dentro. A espionagem era no sentido seguinte, por exemplo, a ABIN teria um papel importantíssimo para saber tráfico de drogas, tráfico de armas. Ela poderia ter um papel importantíssimo, defesa da segurança nacional. Agora, não é para espionar o presidente da Câmara dos Deputados. Não é isso. No Brasil é avacalhação total. Total. Aliás, isso está até agora tá assim, que ninguém me convence que a BIM hoje tá ótima e o GSI também. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, uma ameaça permanente. Estamos terminando aqui o 11 News. Obrigado pela presença. Assistam a estreia hoje do TVT Cidades, às 18 horas, ao vivo. Vai ser muito legal. Continuem com a nossa programação. Altamiro! Obrigado, querido. Obrigado a todos.